Olá, bem-vindos a mais um episódio da série Evolução Humana aqui no canal Arqueologia e Pré-História, uma colaboração do Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos da USP. Você já parou para pensar em como os fósseis e artefatos se conservam? Ou em como os fósseis são formados? Por que nem todos os esqueletos são fósseis? E por que é tão difícil encontrar esses esqueletos e fósseis? Meu nome é Gabriela Sartori Mingatos e vamos descobrir juntos as respostas para essas perguntas. Hoje vamos falar sobre a preservação de remanescentes ósseos arqueológicos. Existe uma área de estudo da paleontologia e da arqueologia chamada tafonomia. O que é tafonomia? Não sei. O nome vem do grego tafos, sepultamento, e nomos, leis, ou seja, leis do sepultamento. Tafonomia é o processo pelos quais os organismos passaram depois de mortos e os artefatos passaram depois do seu descarte e abandono. A tafonomia também é responsável pelos estudos dos processos que afetaram o registro arqueológico. Um dos processos tafonômicos se chama fossilização. Mas o que exatamente é um fóssil? É um organismo que depois de morto conseguiu manter as suas estruturas o mais próximo das originais. E o que é necessário para se tornar um fóssil? Não sei. Basicamente, condições ambientais apropriadas. Isso significa que o ambiente influencia na forma em que o organismo morto vai se preservar. A exposição ao sol, intempéries, sedimentos que facilitam a decomposição, a ação de outros animais, como pisoteamento, movimentação e etc. Ah, agora eu entendi! Esses fatores não ajudam na preservação nem do tecido mole, nem dos ossos. A tafonomia vai estudar as causas da morte e da preservação ou não desses organismos. Assim que o organismo morre, ele passa por um processo de descarne ou decomposição dos tecidos moles, assim como um processo de desarticulação dos ossos. A situação em que se encontram esses remanescentes é crucial para a sua preservação. Por exemplo, o corpo de um animal caçado passa pelo momento da caça, seu transporte até o acampamento, seu preparo como alimento e a partilha entre os membros do grupo. Depois de consumidos, os restos são abandonados ao longo do local de habitação, onde eles ficam sujeitos a fogo, animais carniceiros e pisoteamento. O pisoteamento pode ser tanto dos animais que estão por ali, quanto da própria população que habita o local. Nesse caso, é possível imaginar que a preservação desses remanescentes e sua integridade são muito comprometidas. Mas se a gente pensar no funeral feito com todo cuidado, onde o corpo de um ente querido é preparado e enterrado numa cova bem escavada, com todos os seus bens mais preciosos. Assim como um caixão, a cova é selada com terra, rochas, conchas e o corpo fica lá. Ainda bem! Protegido da ação de animais carniceiros e intempéries. Assim, nesse caso, as chances de preservação são muito maiores. E é por essa razão que tantos enterramentos são encontrados por nós, arqueólogas e arqueólogos. Para se preservar, o organismo tem que ser soterrado imediatamente, logo após a sua morte. Aliás, muitas vezes o soterramento é a causa da morte. O rápido soterramento diminui a velocidade de decomposição e desarticulação dos ossos, que normalmente acontece quando os tecidos moles se decompõem. Aos poucos, a parte orgânica do organismo vai se decompondo, ficando só os ossos. E os ossos com presença de água no ambiente começam a reagir com os minerais do entorno. E esse processo faz com que os ossos fiquem parecidos com rocha. Em alguns casos, as condições são tão favoráveis que permitem a conservação de tecidos moles, como no caso das múmias. Nesses casos, a presença de gelo, ambientes desérticos e a ação do âmbar, que é uma resina de árvore, se configuram como meios ideais de preservação dos tecidos moles e ósseos, que pode mudar bastante o nosso entendimento sobre a aparência de algumas espécies. Como, por exemplo, recentemente descobrimos que alguns dinossauros tinham penas. Muitas vezes o que fica preservado são atividades que aqueles organismos desenvolveram, como pegadas, tocas, túneis, ovos, e mesmo os coprólitos, que são um termo mais bonitinho para cocô fossilizado. Esses são os chamados iquinofósseis. Os iquinofósseis se preservam a partir de um processo de cimentação, ocasionado pela presença de água no ambiente. Você sabia que nem todo esqueleto arqueológico é um fóssil?
Sabia não? Todo esqueleto é formado por uma parte orgânica e uma parte inorgânica, que é basicamente minerais. Quando o organismo morre, ele vai perdendo aos poucos seus componentes orgânicos. E eles vão sendo substituídos por minerais presentes no ambiente e trazidos pela água. Esse é o processo que chamamos de fossilização. Contudo, para que isso ocorra, é necessário muito tempo e condições ideais. Esqueletos encontrados em sítios arqueológicos brasileiros, por exemplo, raramente apresentam sinais de fossilização. A presença de parte orgânica é indispensável para a datação do esqueleto e até coleta de DNA. Portanto, tirando alguns casos excepcionais, o processo de fossilização é raro, como por exemplo, os mais antigos hominíneos encontrados na África. Então, por que se dá tanta atenção aos fósseis hominíneos para se estudar a evolução humana? Esses fósseis são importantíssimos para entender como os nossos ancestrais, ao longo da nossa história evolutiva, passamos de um modo de vida arborícola para um modo de vida bípede, por exemplo. Os processos pelos quais esses esqueletos passaram foram excepcionais e, mesmo assim, esses registros são incompletos. Devido aos processos tafonômicos, a preservação de esqueletos é muito rara. Daí a importância de explorar esses fósseis ao máximo. Por outro lado, também temos esses instrumentos de pedra lascada feitos por vários hominíneos, que por terem sido feitos de pedra se conservam muito bem, que permite um entendimento muito além da biologia dos nossos ancestrais. Esses artefatos são evidências das atividades culturais dos nossos ancestrais, desenvolvidas tanto para a obtenção de alimentos quanto para a defesa pessoal. Esses artefatos muitas vezes são as únicas coisas preservadas, já que o esqueleto dos hominíneos não se preserva tão bem. Essas pedras lascadas podem identificar por onde esses hominíneos passaram, incluindo suas rotas de expansão para fora do continente africano, por exemplo. Estudar esses artefatos nos ajuda a preencher a lacuna causada pela falta de fósseis preservados. Os artefatos, tanto em pedra lascada quanto polida, estão sujeitos aos mesmos processos químicos que os ossos. Mas por se tratar de um material mais resistente, rocha, a interação com o meio é diferente, fazendo com que sua preservação seja muito melhor que a dos ossos. Outro material que se conserva bem em ambientes hostis é a cerâmica, por exemplo, que, assim como as rochas, resistem melhor aos processos que acontecem no solo. Apesar de já mortos, os esqueletos, fossilizados ou não, podem ser considerados sobreviventes só por terem chegado até nós pesquisadores, até nós arqueólogos e arqueólogas, já que passaram por inúmeros processos agressivos que poderiam ter posto fim ao pouco que restou. Então, pessoal, esse foi mais um episódio da série Evolução Humana, produzido com parceria com o Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos e o canal de divulgação científica Arqueologia e Pré-História. Se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários que a gente faz um vídeo só respondendo as perguntas. E não perca o próximo vídeo, onde vamos entender como os cientistas conseguem saber a idade dos fósseis e dos artefatos. Vamos aprender sobre as técnicas de datação. Não percam!